Você já parou para se perguntar quantas histórias ocultas habitam os lugares mais remotos da Terra, onde o frio penetra até nos ossos, onde o vento conta segredos antigos? Nesses lugares, a linha entre o real e o desconhecido desaparece. E se, no silêncio gelado da Antártica, algo mais estivesse esperando, algo além da compreensão humana? O que é a coisa? A evolução da ficção científica. Ao longo da história, exploradores e cientistas enfrentaram as fronteiras mais extremas, sempre em busca de respostas. Mas algumas respostas, talvez, não deveriam ser encontradas. Em 1931, uma expedição encontrou o que não podia ser explicado: uma cidade antiga enterrada no gelo, cheia de símbolos incompreensíveis e histórias de criaturas que existiam antes da própria humanidade. Seriam essas descobertas uma bênção ou uma maldição? À medida que os exploradores se aprofundam nas sombras desta cidade esquecida, um medo primitivo começa a se espalhar. Algo antigo, talvez vivo, os observa. E a pergunta ecoa: quão longe você iria pela verdade, mesmo que isso custasse sua sanidade? Este é o ponto onde ciência e terror se encontram, e onde histórias como essas começam. Quantos anos se passaram desde que esses mistérios foram enterrados sob o gelo? Os cientistas e exploradores acreditavam estar no controle de suas descobertas, mas estavam prontos para o que encontrariam? Entre cada camada de gelo e rocha, uma nova revelação. A cidade esquecida de uma civilização alienígena, congelada no tempo. Mas isso era apenas o começo. O verdadeiro terror aguardava, pacientemente, seu despertar. A história contada por H.P. Lovecraft, reimaginada inúmeras vezes, ainda mantém sua força. Cientistas, ao explorar as profundezas da Antártica, descobrem algo que desafia a lógica. Seria esta história apenas ficção, ou há mais verdade nela do que queremos acreditar? As semelhanças com outros contos de horror e ficção científica são assustadoras. Uma civilização alienígena preservada no gelo, à espera de ser descoberta. Mas a descoberta é apenas o início do pesadelo. Os filmes baseados nessas histórias, como O Enigma de Outro Mundo de John Carpenter, apenas arranham a superfície do verdadeiro horror. Mas a verdadeira questão permanece: o que é a coisa? O que realmente está enterrado no gelo? Algo além da nossa compreensão. A luta entre a curiosidade humana e os perigos que essas descobertas trazem cria uma tensão palpável. Cada nova descoberta apenas traz mais perguntas e pavor. Mas o que essas histórias realmente nos dizem sobre a humanidade? Exploradores como Robert Falcon Scott, que desbravaram o extremo sul do planeta, enfrentaram desafios imensuráveis. Suas expedições, muitas vezes, terminaram em tragédia, com homens morrendo na neve, lutando por suas vidas até o último suspiro. A coragem de desafiar o desconhecido pode ser nossa maior força, ou nossa maior fraqueza. E quando as forças que encontramos são mais antigas e poderosas do que qualquer coisa que possamos entender, estamos prontos para pagar o preço. Ao se aventurar mais profundamente na cidade perdida, os exploradores descobrem criaturas alienígenas congeladas. Esses seres, conhecidos como Elder-Fins, são antigos e assustadores. Mas o que realmente atormenta a equipe é a sensação de que essas coisas não estão realmente mortas. Eles começam a ouvir sons. Pequenos estalos no gelo. Algo está se movendo. O que começa como uma descoberta científica se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência. O terror toma conta, o medo do desconhecido, do que pode estar à espreita. Será que os horrores ocultos na Antártica são reais ou apenas a criação da mente humana? A fronteira entre o mito e a realidade começa a se desfazer à medida que os homens enfrentam forças que não compreendem. A loucura toma conta. Um a um, eles caem, vítimas não apenas das criaturas, mas de seu próprio medo e paranoia. No extremo da Terra, não há escapatória, e as forças antigas que habitam a região são impiedosas. As últimas palavras de Robert Scott, escritas em seu diário enquanto sua equipe sucumbia ao frio e ao desespero, ecoam no tempo: eu não posso escrever mais. Estamos ficando fracos e o fim está próximo. Essas palavras encapsulam o custo das expedições humanas, do desejo de explorar e do perigo de descobrir mais do que podemos suportar. Ao nos aventurarmos no desconhecido, estamos preparados para lidar com as consequências?
Ou há coisas que devem permanecer no gelo, intocadas, para sempre? Robert Scott foi um explorador destemido, mas não o único. A busca por descobrir os mistérios da Antártica levou muitos a se perderem em um oceano de gelo. Exploradores como ele enfrentaram desafios incalculáveis, desbravando terras que pareciam de outro mundo. Isso fornece o pano de fundo perfeito para contos antigos e novas lendas. A história continua a revelar suas camadas, envolvendo o fascínio pelo desconhecido e o medo do que espreita além. O amor pelos mistérios antigos e pelas civilizações perdidas ressoa profundamente com a humanidade. As explorações artísticas e literárias de figuras como Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft transformaram o desconhecido em um palco de medo e admiração. Ficção científica e histórias de horror se entrelaçam, formando narrativas que refletem nossas ansiedades existenciais. As obras desses mestres nos fazem questionar se o universo é muito mais antigo e estranho do que imaginamos. Ao mergulhar nos temas de paranoia e isolamento, vemos como Lovecraft e outros escritores de horror capturaram os medos do século XX. A sensação de que o amigo ou vizinho pode, secretamente, ser um inimigo, um alienígena em nossa própria sociedade. A paranoia foi alimentada pela crescente instabilidade política e social, refletindo uma luta interna entre o desejo de controle e o medo do outro. A ascensão dos regimes totalitários na Europa, como Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha, intensificou essas ansiedades. O conceito de medo do outro transcende o tempo e a geografia. Nas histórias de Lovecraft, o horror alienígena representa o medo do desconhecido, algo que poderia estar vivendo entre nós, sem que soubéssemos. Em obras como A Coisa, de John Carpenter, essa paranoia atinge seu ápice. A criatura pode imitar qualquer um, tornando todos suspeitos. A desconfiança cresce e os laços humanos se desfazem à medida que a criatura revela seu verdadeiro poder. À medida que o mundo mergulhava em conflitos, como a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, essas histórias de paranoia e terror se tornaram ainda mais relevantes. O medo de infiltração política e cultural, de ideologias se espalhando silenciosamente, espelhava os medos cósmicos retratados na ficção. A cultura do medo dominava, e o sentimento de que o inimigo estava sempre à espreita permeava tanto a realidade quanto a ficção. O medo do outro, a paranoia, e a luta interna contra as forças desconhecidas formam o coração de muitas histórias de horror. No mundo de Lovecraft, o horror cósmico não é apenas um medo do que está lá fora, mas do que pode estar dentro de nós mesmos, invisível, esperando para se manifestar. Essas narrativas de terror se alinham com os eventos históricos de sua época, mostrando como o medo da destruição, da perda de controle e do desconhecido moldou tanto a literatura quanto a sociedade. A discussão explora um dos temas centrais do livro de Campbell, o medo relacionado ao desejo e identidade, e como isso se reflete em questões globais, como a iluminação dos valores americanos em contraste com a ascensão de outras forças. As histórias culminam no confronto com a realidade de que qualquer um pode ser o alienígena, simbolizando a alteridade que habita a todos. Isso é tratado dentro de um contexto internacional, onde o impacto global e as paisagens alienígenas americanas convergem para um colapso da ordem mundial. A narrativa foca na liderança mística e no julgamento final de personagens que tentam identificar a coisa. A obra de John Carpenter é mencionada, e a discussão gira em torno de como a coisa, The Thing, lida com temas de isolamento e a luta pela sobrevivência em um ambiente implacável. Há uma reflexão sobre a desintegração da humanidade diante de uma força alienígena. No coração de um universo abstrato, uma figura humana luta para emergir de um mar de chumbo líquido, uma metáfora para as pesadas pressões da vida e da criatividade. Este ambiente denso e turvo é repleto de partículas de poeira e fragmentos de luz, iluminando a luta constante do ser para se moldar e evoluir. A figura central, imersa em um vórtice de energia opressiva, está em um estado de transformação. As suas costas revelam a formação incipiente de asas, ainda parcialmente formadas e etéreas, representando uma busca desesperada por liberdade e evolução. O Weber simbólico, uma rede de forças invisíveis que modelam a identidade, envolve a figura, mostrando a interseção entre a força interna e as influências externas. O ambiente ao redor mistura elementos de alta tecnologia e formas orgânicas, refletindo a coexistência de biologia e máquinas,
como se a própria essência da vida estivesse sendo esculpida por um processo criativo e doloroso. As cores predominantes, tons de chumbo, cinza e azul profundo, são pontuadas por faíscas de luz dourada que destacam a figura e suas asas em formação, sugerindo esperança e possibilidade em meio ao caos. A cena encapsula um sentimento de tristeza e luta interna, simbolizando o esforço de limitar experiências para alcançar um entendimento maior. Há uma sensação de incerteza e complexidade, um testemunho do longo e árduo caminho da evolução pessoal e criativa. É uma representação visual do processo contínuo de criação e transformação, onde cada esforço e sacrifício contribui para a construção de algo novo e significativo. E aí, curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever.